Lauro é membro do Conselho da Associação Brasileira da Indústria do Fumo, ABFumo. Com a palavra, senhor Lauro. Bom dia, senhoras senadores, senhoras senadoras, senhores senadores, senhora presidente. Muito obrigado por essa oportunidade no dia de hoje. Estar aqui ladeado de pessoas brilhantes discutindo um assunto de extrema relevância para a saúde pública do país, né, e para todos nós. Acho que aqui todos temos posições firmes a respeito desse tema e nós estamos aqui para discutir ciência, discutir regulamentação de uma forma séria e bastante embasada. Tem uma série de preocupações que são trazidas comumente. Não sei se esse passador está funcionando. Um instante. Agora foi. Obrigado. Uma série de preocupações que comumente são trazidas e nós gostaríamos de endereçar cada uma delas. Preocupações como, por exemplo, a respeito dos conflitos de interesse da indústria, qual é a situação do consumo no Brasil, a famosa EVALI, consumo de menores de 18 anos, quais são as substâncias tóxicas e potencialmente tóxicas, os sabores nesses produtos, a nicotina, dentre outros. Então, peço desculpas se eu me alongar um pouquinho no tempo, mas eu acho que são questionamentos super importantes que todos nós gostaríamos de esclarecer aqui para todos. Mas começando pelo conflito de interesses da indústria. Esse pointer aqui está um pouco falho, mil perdões. Bom, conflitos de interesse da indústria. Quando se fala de provas científicas, bom, a Conferência das Partes da Convenção Quadro para Controle do Tabaco, em 2014, ao se debruçar sobre esse assunto, decidiu sobre Electronic Nicotine Delivery Systems, traduzindo para o português os famosos vapes, que a regulamentação dos dispositivos eletrônicos é uma condição prévia necessária para estabelecer uma base científica para julgar os efeitos de seu uso, e disse que cabe à indústria provar cientificamente as suas alegações. Então, nesta posição é que nós entendemos que temos, sim, uma contribuição relevante para dar para esse debate, e por esse motivo nós estamos aqui trazendo as nossas contribuições. A situação do consumo no Brasil, como está hoje? Bom, hoje no Brasil, de adultos, são 2,2 milhões de adultos que são consumidores regulares. Quem faz essa pesquisa é o IPEC, uma instituição insuspeita com mais de 60 mil adultos em 190 municípios brasileiros. Isso é pesquisa presencial, não uma pesquisa apenas por amostragem, por telefone, qualquer coisa similar. Presencial com 60 mil pessoas. E ela faz essa pesquisa há 4 anos. Há 4 anos, esse número quadruplicou. A gente chegou, no começo, a cerca de 500 mil pessoas e hoje são 2,2 milhões de adultos consumindo esses produtos irregularmente. 100% ilegais. 5,9 milhões de adultos fumantes já experimentaram esses produtos no Brasil. É um contingente massivo de consumidores que estão buscando esses produtos 100% na ilegalidade, sem saber de onde esse produto está vindo, o que eles estão consumindo e que tipo de substância tem dentro desses produtos. Então, hoje o dado concreto é: os consumidores já fizeram a sua escolha. Eles estão consumindo esses produtos, eles estão atrás desses produtos e tem produtos encontrados, uma percepção de que é produto de classe média alta ou classe alta, mas esses produtos é encontrado a R$30, R$50, R$100, R$150. A população, de uma forma geral, está consumindo esses produtos, desde feiras populares até portas de boates de alto padrão, em qualquer local é encontrado. Então, há uma disseminação desses produtos de uma forma geral. E que dispositivos são esses, para a gente ter bastante claro? A gente tem os vaporizadores, o de sistema aberto, em que se permite a manipulação diretamente pelo consumidor desses líquidos, e o de sistema fechado, em que você tem cápsulas, que normalmente você pode substituir com líquido,
que é lacrado, inviolável, para que o consumidor não possa manipular, que você tenha um controle sanitário maior, pode ser descartável, pode ser a cápsula descartável, o dispositivo inteiramente descartável, e você tem os produtos de tabaco aquecido, que é uma barra de tabaco, que ele é aquecida, mas não ao ponto de queimá-la como no cigarro combustível, diminuindo substancialmente a formação de substâncias tóxicas ou potencialmente tóxicas. Traduzindo, substâncias que potencialmente possam gerar câncer ou outras enfermidades normalmente associadas ao ato de fumar. No sistema aberto, como o consumidor pode manipular esse líquido, ele pode colocar substâncias como, por exemplo, a gente vai explorar um pouco mais à frente, óleos inapropriados para inalação, causando, como uma representante colocou aqui, uma série de internações. Óleo no pulmão, gente que vai parar no hospital. EVALI, como aconteceu nos Estados Unidos, gente manipulando uma série de dispositivos de sistema aberto, colocando óleo que não pode para inalação. Por isso a regulamentação é importante, para definir o que pode e o que não pode ser inalado. Países avançados como a Alemanha, por exemplo, definem uma série de líquidos que não são próprios para inalação. E você tem que dizer muito claramente o que o consumidor pode e não pode consumir dentro do risco já admitido para o produto. E o sistema fechado, obviamente, prevê isso muito mais claramente. Para benefício do tempo, aqui avançando um pouco do funcionamento do produto, avaliações independentes sobre redução de risco. Bom, sobre avaliações de redução de risco, vamos lá. O governo inglês já se manifestou sobre esse assunto diversas vezes e foi mencionado aqui por algumas pessoas que não há comprovação. O maior estudo e a maior revisão científica feita sobre esse assunto foi publicado em setembro de 2022. Em termos de ciência, isso é recentíssimo. Setembro de 2022, com mais de 400 estudos científicos. E esses mais de 400 estudos científicos chegaram à seguinte conclusão: esses produtos apresentam 95% menos risco do que continuar fumando cigarros convencionais. Eles não são isentos de risco. Não são isentos de risco. Agora, são 95% menos arriscados do que continuar fumando cigarros convencionais, ou representam apenas uma fração de riscos. Mas não é apenas o governo inglês que diz isso. O Ministério da Saúde do Canadá diz a mesma coisa no seu site. Isso aqui é acessado em setembro de 2023. O Ministério da Saúde do Canadá diz: se você não para de fumar com as terapias tradicionais para a cessação do tabagismo, opte por cigarros eletrônicos, porque eles, regulamentados, oferecem menos risco do que você continuar fumando cigarros convencionais. Os Estados Unidos, quando aprovam um produto, dizem a mesma coisa no seu Ministério da Saúde, que é o FDA, homólogo da Anvisa igualmente, aprovam um vaporizador lá, um vape, diz o seguinte: aprovo porque é apropriado para a proteção da saúde pública. Quando eles aprovam um produto tabaco aquecido, eles dizem: aprovo porque reduz a exposição a produtos químicos substanciais ou prejudiciais, e apenas se os consumidores migrarem completamente do cigarro convencional para essas alternativas de menor risco. O Ministério da Saúde da França diz a mesma coisa. E aqui sobre França é importante dizer: existe uma discussão hoje na França não para proibir completamente os produtos, como vem sendo noticiado por alguns veículos, não todos, alguns. O que está acontecendo no Reino Unido e o que está acontecendo na França é um ajuste na regulamentação, o que é natural, porque nestes países já há uma regulamentação madura. No Reino Unido há 10 anos é regulamentado. Na França, há mais de 5 anos. Então, quando se tem uma regulamentação madura, ajustes de tempos em tempos acontecem. E lá eles estão ajustando essa regulamentação agora, dado a realidade que eles têm. Mas não passa pela discussão de forma nenhuma que vá se ter uma proibição completa de cigarros eletrônicos, seja na França, seja no Reino Unido. Vou passar um pouquinho mais adiante um exemplo de que o Reino Unido diz: eu estou preocupado com os jovens ingleses, mas eu não vou deixar de ter os cigarros eletrônicos, porque eles sim são uma política de saúde pública do governo britânico. Então, eles não discutem de forma nenhuma a proibição absoluta. E a Nova Zelândia, que foi um exemplo para o mundo no combate à Covid, regulamentou os cigarros eletrônicos no meio da pandemia, dizendo: e isso é uma política de saúde pública para reduzir o tabagismo no meio de uma pandemia, de uma doença pulmonar.
E lá na Nova Zelândia, o Ministério da Saúde neozelandês tem um site informando a população mitos sobre cigarros eletrônicos e dizendo, olha, população, migre do cigarro convencional para os cigarros eletrônicos regulamentados, considerando que isso, se você não para de consumir nicotina e cigarro convencional, que é o melhor para a sua saúde, 15 segundos. Opte pela sua alternativa de menor risco. Muito bem. E sobre as substâncias tóxicas ou potencialmente tóxicas, como foi mencionado também aqui nas brilhantes apresentações realizadas hoje de manhã. Algumas coisas importantes. Nos cigarros convencionais são emitidas moléculas que podem causar câncer, podem causar efisema pulmonar, podem causar fibrose pulmonar, podem causar uma série de doenças, normalmente tabaco relacionadas. De 100 a 150. Essas são substâncias de atenção da Organização Mundial da Saúde. Nos produtos de tabaco aquecido, isso é reduzido para menos de 20 substâncias, em concentração muito menor. Em vaporizadores ou em vapes, menos de 5 substâncias, em concentração muito menor. E por isso há uma redução de dano ou uma redução de risco. E isso é documentado na literatura científica à suficiência, como, por exemplo, a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, que é a base científica do FDA. Eles dizem o seguinte: os dispositivos eletrônicos contêm poucos números de compostos em níveis menores do que a fumaça do cigarro convencional. Diz a mesma coisa o Escritório para Melhoramento de Saúde do Reino Unido. Vaporizadores reduzem a exposição a compostos tóxicos quando comparado com a fumaça do cigarro. Diz a mesma coisa Oxford Journals, da Universidade de Oxford, do Reino Unido. A exposição a tóxicos com o uso de cigarro eletrônico é significativamente reduzida em comparação ao ato de fumar. E assim vai. Alemanha dizendo a mesma coisa, Instituto Nacional de Saúde Pública do Reino Unido dizendo a mesma coisa, publicações científicas com estudo de 360 dias, com internação clínica, avaliando produtos tabaquecidos dizendo a mesma coisa. Quando se olha a nicotina especificamente, isso é um ponto importante, que temos observado alguns tipos de estudos sendo realizados no Brasil com a coleta de urina para avaliação do comportamento da nicotina no corpo humano. Com brasileiros, e entendendo que a nicotina encontrada nos consumidores de cigarros eletrônicos no Brasil é muito alta. Isso nos gera muita preocupação, porque esses consumidores brasileiros estão consumindo produtos ilegais. Então, eu imagino que eles estão consumindo produtos com uma nicotina elevadíssima, muito elevada. Agora, em locais em que tem uma regulamentação, os dados que são encontrados são esses que estão publicados. A coleta de urina, que é o método utilizado para fazer a avaliação, encontra uma diminuição de quase 40% na nicotina no corpo humano, nos cigarros eletrônicos, quando comparado com um fumante de cigarro tradicional. Mas desde que se tenha uma regra. Agora, se fizer um teste com coleta de urina na população brasileira, naturalmente se encontrará uma concentração muito maior, porque são produtos ilegais. Quando se trata, por exemplo, de metais, que é uma preocupação muito legítima, tem uma lista de metais aqui que são listados, e você veja, né, chumbo, por exemplo, tem efeitos neurológicos muito preocupantes. Foram feitos estudos sobre a concentração de metais entre consumidores. Rapidamente, claro. Presidente, só para... Sim, senhor. Porque nós temos horário, né? Muitos colegas têm voo, eu também, e só para a gente obedecer o tempo. Claro. Senão fica desequilibrado. Não, é que a gente dá o tempo e também permite que a pessoa conclua ou tenha uma certa flexibilidade, como eu estou tendo com todos, senador. Não, tranquilo, só saber qual é a tolerância para a gente se programar. A tolerância é dentro do razoável, fique tranquilo. Por favor. Obrigado, senador. Quando se olha os metais, por exemplo, como o chumbo, que pode causar efeitos neurológicos severos, a comparação entre consumidores de cigarros eletrônicos e não fumantes é de equivalência, ou seja, entre não fumantes e consumidores de cigarros eletrônicos não há retenção observada.
Então, se vê que também essa comparação de metais é extremamente relevante do ponto de vista científico pelos dados apontados. Quando se olha tóxicos voláteis, como os carcinogênicos, ou seja, qual é a probabilidade de alguém desenvolver câncer? E aí entra uma questão toxicológica. A exposição, qualquer substância pode causar algum tipo de mal, até mesmo água. Se consumida em excesso, pode causar algum tipo de mal. Agora, tudo depende do grau de exposição, e isso aumenta a probabilidade. Como essas substâncias que normalmente são encontradas no cigarro convencional, em bebidas alcoólicas, algumas delas, se você diminui a exposição, você diminui a probabilidade de câncer. E é isso que esses estudos mostram. Os estudos feitos em países regulamentados mostram que houve uma redução substancial na exposição a substâncias potencialmente carcinogênicas. Avançando, propileno glicol e glicerol, que é uma preocupação muito recorrente. Disse aqui que propileno glicol e glicerol, por exemplo, são seguros para inalação. Apesar de efeitos leves de irritação, eles são seguros para inalação. Alguns dados mencionados são de 2014, em apresentações anteriores. Esse estudo é de 2019, ou seja, posterior, e que fez essa avaliação. Quando se trata de comprovação de que esses cigarros eletrônicos são eficientes para a cessação, trago um dado aqui do Cochrane. Cochrane é uma instituição de saúde pública mundial independente, sem conflito de interesse, com mais de 50 mil pesquisadores ao redor do mundo, de 190 países, incluindo brasileiros. E eles fizeram uma revisão de mais de 300 estudos com mais de 150 indivíduos e chegaram à seguinte conclusão em 13 de setembro de 2023, ou seja, 2 semanas atrás. Alto nível de certeza que os cigarros eletrônicos são eficientes para a cessação no fumar o cigarro convencional. E dizem, inclusive, nesse mesmo estudo, que ele é comparável, embora cigarro eletrônico não seja um dispositivo médico, que é comparável, inclusive, a bupropiona e vareniclina. Diga-se, o escritório de estatística do Reino Unido, que com a introdução do cigarro eletrônico, caiu o número de tabagismo no Reino Unido em 35% em 10 anos. Diga-se, de 3 países, os Estados Unidos, Inglaterra e Japão, que a curva de queda de tabagismo versus a subida de vaping é comparável, ou seja, a percepção de que é uma porta de entrada e de que é uso dual, ou seja, que as pessoas continuam fumando e consumindo vaping, na curva populacional total não mostra correspondência. Ou seja, quando se introduz o vaping, a tendência é que as pessoas deixem de fumar e migrem para uma alternativa de menor risco. Quando se observa EVALI, que é uma preocupação muito recorrente, EVALI. O que aconteceu na EVALI nos Estados Unidos? Era um consumo de cigarros encontrados no mercado ilegal com manipulação de líquido utilizando acetato de vitamina E, que é encontrado dentro do óleo de girassol, para diluir THC, tetraidrocanabidiol, encontrado na maconha. E eles estavam usando produtos de mercado ilegal. Depois disso, o que os Estados Unidos fizeram? Regulamentaram. E aí todos esses produtos foram tirados do mercado. E agora eles têm uma regra. E essa regra permite com que eles tenham controle. Foi um surto que foi controlado. Hoje no Brasil as pessoas estão adoecendo, como a gente vê as notícias. E isso é importante. Sabores, que é uma preocupação que sempre se tem muito. Sabores, se proibidos nesses países, Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, se observa, 50% buscariam uma forma alternativa, seja adulteração, seja mercado ilícito, cerca de 17% voltariam a fumar cigarros convencionais. Nos países nórdicos, Suécia, Holanda e Bélgica, 90% voltariam para o consumo do cigarro convencional. Consumo de menores de 18 anos, importantíssimo. Na Inglaterra, 11,6% experimentaram, adolescentes experimentaram cigarros eletrônicos. Lá, o governo inglês vai fazer ajustes na regulamentação. Aqui no Brasil, o dado da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar do IBGE, Pesquisa Nacional de Saúde Escolar do IBGE de 2019, 4 anos atrás. Senhor Lauro, só um minutinho. Está muito rica realmente a sua apresentação. A minha preocupação é com os horários e faltam alguns slides e não são poucos. Eu só gostaria que se o senhor pudesse só concluir, as informações são
realmente muito importantes, dada a nossa preocupação. E principalmente, senador Girão, quando a gente tem a indústria responsável por aquilo que está sendo comercializado, eu, na condição de advogado, eu sempre quero saber quem que eu vou processar. Desculpa, mas eu precisava colocar isso. É igual aquela questão do Telegram, que no Brasil a gente não sabe quem vai processar. Então, nós temos que ter, no atual momento, a falta de regulamentação, infelizmente, beneficia o crime, as milícias. Nós temos que discutir isso. Então, eu até deixei o senhor falar, porque eu estava com dúvidas sobre esse Vale. Então, já vai economizar tempo. Se o senhor puder, e aí o senhor disponibiliza isso para todos nós, por favor, porque nós queremos sim. E o que me interessou aqui são as fontes. Pesquisa tem que ter fonte fidedigna. Então, nós vamos nos aprofundar nesse assunto. Peço perdão desde já, mas muito obrigado. Lhe agradeço, senadora. Muito obrigado. Vou para a conclusão, então, em relação ao consumo de jovens, só para marcar esse ponto final e vou para a conclusão da apresentação. Na verdade, no Brasil hoje, a gente tem um consumo de 16,8% dos adolescentes já experimentaram cigarros eletrônicos. Isso é Pesquisa Nacional de Saúde Escolar do IBGE, publicado em 2019. 22,7% dos adolescentes de 16 a 17 anos num cenário de proibição. Se a proibição estivesse funcionando para proteger os adolescentes, a gente não teria esses números. Então, a gente precisa de uma regulamentação e de uma campanha para impedir que os jovens acessem esses produtos. E, by the way, os sabores também precisam ser regulamentados, porque ninguém aqui quer sabor de chocolate, ninguém quer sabor de algodão doce, ninguém quer produto de formato de ursinho de pelúcia, ou formato de, como foi mostrado numa apresentação, formato de cartoon ou qualquer coisa parecida. São produtos para adultos, e para adultos têm que ser regulamentados. Indo para a conclusão, importantíssimo, tem uma série de outros dados aqui importantes de serem passados, mas para benefício do tempo. O que significa uma regulamentação adequada, né? A regulamentação adequada passa por entender que são produtos de risco reduzido, como muito debatido. Segundo, proibição para menores de 18 anos, e vale dizer, hoje pelo Estatuto da Criança e do Adolescente é crime entregar um produto que pode causar dependência física ou química para menores de 18 anos, e essa lei tem que ser aplicada. Então, isso é importante deixar registrado. Padrões de produto, para que o produto não exploda, para que o produto não cause vazamento ou qualquer outro tipo de risco adicional. Limite de nicotina, porque hoje no Brasil os produtos não têm limite de nicotina no mercado legal. Ao redor do mundo, as regulamentações, melhores regulamentações, colocam limite de nicotina. Vaporizador de sistema fechado, para que a autoridade sanitária tenha controle. Por fim, lista negativa, para que a gente saiba exatamente que substâncias estão sendo colocadas e óleos inapropriados para inalação não sejam adicionados. Informação e educação, porque as pessoas precisam saber o que elas estão consumindo, o risco que elas estão assumindo, e na preocupação da doutora Vera, que comentou, educação para que os menores de 18 anos não tenham acesso a esse produto, que é super importante. Obrigado. Muito obrigado, senhora senadora. Obrigado aos senhores senadores. Obrigada, senhor Lauro.